Olá, seja bem-vindo ao módulo 3. A partir desse módulo, e por mais outros 6 módulos, vamos conhecer detalhadamente os 10 argumentos que eu compilei após muitos estudos sobre as EQM. Esses argumentos são os meus motivos para acreditar na veracidade dos relatos de EQM. E eles são frutos de muito ceticismo saudável e prolongadas ponderações, em que eu utilizei análises críticas de um ponto de vista racional, não emocional e muito menos religioso. Aliado ao que já aprendemos sobre as fraquezas e limitações das pretendidas explicações de cunho puramente materialista, esses argumentos me deram muita força para afirmar que eles podem ser considerados como evidências muito fortes para a autenticidade das EQMs. Vamos analisar, primeiramente, a inusitada declaração das pessoas que, ao relatar suas EQMs, são muito enfáticas em dizer que não foi alucinação o que aconteceu, que o que viram e sentiram, na verdade, é mais real do que a realidade. Essa declaração é forte e precisamos conhecer e entender toda a sua força. Um segundo tópico, aqui no módulo 3, se refere ao poder probatório do fato de existir uma estrutura comum a todos os relatos. E que estrutura é essa que é independente de quaisquer características das pessoas que passam pela EQM. Isso é uma indicação de que as EQMs não são alucinações ou imaginação, pois como pode ocorrer de tantas pessoas que são muito diferentes entre si, que não se conhecem, imaginarem sempre as mesmas coisas. Nesse primeiro tópico, vamos ver a incrível declaração, repetida em quase todos os relatos de EQM, de que o que vivenciaram lá não só é real, mas é mais real que a realidade. Essa foi uma constatação que teve um grande impacto em minha aceitação da veracidade das EQM. Ela me deixou perplexo por 3 motivos. Pelo inusitado da afirmação, pela repetição sistemática em quase todos os relatos e pela força da convicção com que os relatores a dizem. Inusitada porque, como que alguém que supostamente estava sem consciência retorna desse estado dizendo que o que viu é mais real que tudo que ela sempre percebeu na vida? Veja aí alguns exemplos. Ninguém menos que o famoso psicoterapeuta suíço Carl Jung, considerado o pai da psicologia analítica, que passou por uma impressionante EQM em 1944, também afirmou que o que viu era real. Nas palavras dele,
Eu nunca teria imaginado que tal experiência fosse possível. Não foi um produto da imaginação. As visões e experiências eram totalmente reais. Não havia nada subjetivo sobre elas. Todas elas tinham uma qualidade de objetividade absoluta. Será que Carl Jung, profundo conhecedor desses assuntos, não saberia distinguir realidade e imaginação? Então, essa característica das EQMs é realmente muito surpreendente. Será que essa afirmação é fruto de uma percepção sensorial muito melhorada? Por exemplo, nos relatos dizem que tem, durante a EQM, uma acuidade mental muito mais apurada, a mente mais rápida, mais precisa, com pensamentos mais focados, mais claros, mais abrangentes e mais concisos ao mesmo tempo. E que os 5 sentidos também são muito mais aguçados e precisos. Pessoas que usam óculos com grau forte relatam que enxergam perfeitamente bem sem eles durante a EQM. Enxergam até melhor do que com os óculos. E pessoas cegas de nascença conseguem ter percepções visuais acuradas durante a EQM, como foi comprovado por estudos do psicólogo americano Kenneth Ring, que publicou os seus resultados em um livro chamado Mind Sight. Outra repetição curiosa que fazem nos relatos é ter uma visão esférica, ou seja, num ângulo de 360 graus ao seu redor e em qualquer direção, e ao mesmo tempo. Então, certamente, sentidos assim tão aperfeiçoados podem causar uma percepção diferente da realidade. Um fator que também pode contribuir para essa percepção de hiperrealidade, certamente é que na vida física nós percebemos o ambiente por meio de um filtro duplo. Primeiro o dos sentidos, depois o da interpretação pelo cérebro, enquanto que nas EQMs esses filtros não existem. A comunicação é telepática e, portanto, muito mais direta. Eles dizem que não recebem palavras, mas ideias completas em pacote. Imagens, conhecimentos, emoções, enfim, tudo que está sendo comunicado diretamente nas suas mentes. E não frases com palavras que representam essas noções e emoções e que teriam que ainda ser processadas pelo cérebro para ser entendidas num contexto. Se os relatores são questionados a explicar como têm tanta certeza dessa realidade ser mais real do que a nossa, respondem que não sabem dizer o porquê. Apenas sabem que essa nova realidade é muito diferente da nossa. E usam adjetivos fortes para ela, como sendo mais lúcida, mais vívida, mais intensa, mais poderosa, mais direta, mais tangível, mais coerente e mais racional. Outra coisa que podemos fazer para tentar entender essa fala é comparar com a diferença que percebemos entre a nossa vida do dia a dia, em estado de vigília, e os sonhos que tivemos à noite. As nossas percepções, quando em estado de vigília, nos parecem mais reais que as sensações durante o sono. Por isso chamamos o dia a dia de real e os sonhos de impressões fracas e subjetivas. Então, aquela nova realidade impressiona os relatores muito mais do que a realidade do dia a dia. As pessoas que passaram por EQM dizem que morrer é como acordar e perceber que a vida física era, na verdade, um sonho, em comparação com a ultra-realidade tão evidente que é experimentada naquela vida após a morte. Então, a mesma razão que nós temos para concluir que a nossa realidade no estado de vigília é mais real que os nossos sonhos à noite, eles têm razões ainda mais fortes para afirmar que a vida após a morte é mais real do que esse mundo. Isso nos faz lembrar
do conhecido mito da caverna, de Platão, que é um experimento mental idealizado por esse filósofo, que é conhecido por todos os que estudam filosofia. O mito da caverna pode ser simplificado e resumido assim. Algumas pessoas estão presas, vivendo em uma caverna escura, observando as sombras das coisas externas projetadas nas paredes da caverna e acreditando que essas sombras são o mundo real, pois é o único que conhecem desde o nascimento. Um dia, alguém dessa caverna escapa dela, sai para a luz do sol e vê o que é inconfundivelmente o mundo real, em comparação com o mundo das sombras na caverna. Mas ao retornar à caverna, ansiosos para contar as boas e fascinantes notícias a todos os seus amigos, eles se surpreendem com a descrença, o ridículo e até a hostilidade. Esta é a analogia perfeita para o que está acontecendo com as pessoas que passaram por uma EQM. Essas pessoas, que são milhões, estão contando que escaparam da caverna metafórica da experiência humana e experimentaram uma realidade inconfundivelmente superior. Os relatores são muito seguros da realidade da sua experiência. Não manifestam dúvidas. De onde vem essa convicção tão forte? Uma alucinação não causa esse efeito. Pessoas que passam por alucinação não ficam convencidas de que o que viram é realidade. Sabem que alucinaram e, na verdade, tentam esquecer o que viram. Não ficam compelidas a contar para todo mundo o que viram, como ficam os relatores de EQM. O segundo tópico do módulo 3 é sobre a uniformidade e coerência que existe nas experiências relatadas. Os relatos descrevem etapas ou eventos que são muito semelhantes para todas as pessoas que passam pela EQM. Ou seja, passam por etapas iguais, embora em alguns casos nem todas essas etapas estejam presentes. Aqui no curso já falamos quais são essas etapas no módulo 1. Essa uniformidade estrutural das EQMs, bem como a coerência dos ensinamentos que elas trazem, como veremos, dão suporte para o pensamento de que não são delírios individualistas. Todos os estudos feitos até hoje mostram claramente o fato de que pessoas muito diferentes, com relação à idade, gênero, preferência sexual, cultura de criação, formação acadêmica, crenças religiosas, etc., sempre descrevem as mesmas etapas. Isso é uma forte indicação de que não é fruto da imaginação dessas pessoas. Pois como poderiam tantas e tão diferentes pessoas imaginarem as mesmas coisas e com a mesma riqueza de detalhes? Alguns dizem que a semelhança dos relatos ocorre porque as pessoas estão sendo influenciadas por terem lido outros relatos antes da sua própria experiência. Ou seja, sofrem de autossugestão, ainda que de forma inconsciente. No entanto, há estudos que mostram que a uniformidade dos relatos ocorre também em pessoas que nunca tinham antes ouvido falar sobre EQM. Isso pode ser constatado, por exemplo, diretamente por você nos relatos postados no site da Fundação de Pesquisa sobre Experiências de Quase Morte, Near Death Experience Research Foundation, NDERF, onde há a prática de solicitar às pessoas que estão postando seus relatos o preenchimento de um questionário, no qual uma das perguntas é sobre o conhecimento prévio de relatos de EQM. E é fácil observar lá, nesse site, que grande parte das pessoas não tinha ouvido falar antes de EQMs, antes da sua própria ocorrência. Mesmo se admitindo, para efeito de argumentação, que uma ou outra pessoa possa ser influenciada em seu relato,
pelo conhecimento prévio das etapas e conteúdos da EQM, é válido questionar por que praticamente todas resolvem aderir à mesma narrativa, repetindo sempre e uniformemente as mesmas histórias, com semelhança assombrosa, em vez de inventar a sua própria história para aparecer mais. Talvez em um grupo pequeno de pessoas, essa concordância de combinar poderia acontecer, por diversos motivos, sendo um deles até uma agenda de divulgação religiosa, por exemplo. Todavia, quando milhões de pessoas estão envolvidas, o que garante que todas, praticamente todas, resolveriam livremente contar a mesma história? E, em se tratando de milhões de pessoas, sempre se pode contar com a possibilidade de uma parte significativa delas sejam aqueles que defendem a cosmovisão materialista e que iriam, portanto, querer desmentir os relatos. Mas isso não acontece. E mesmo pessoas ateias e materialistas passam por EQM e contam exatamente a mesma história. E com um detalhe interessante, todos os ateus deixam de ser ateus depois de um EQM, embora não se filiem a nenhuma religião. E o que dizer dos relatos feitos por crianças, que têm também a mesma estrutura e as mesmas etapas dos relatos dos adultos? Outro fator muito importante nesse assunto de uniformidade dos relatos é a constatação da semelhança dos relatos atuais com os antigos. As histórias de EQM não são novidade da nossa era, mas abrangem muitos séculos, na verdade. Elas foram descritas em escritos antigos, como o livro egípcio dos mortos, o livro tibetano dos mortos, a República de Platão, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia e a Canção Asteca dos Mortos, bem como em publicações históricas como Diálogos de Gregório Magno e Céu e Inferno, de Emanuel Swedenborg. Também existem numerosos relatos de EQM na literatura publicada nos últimos 300 anos. Até mesmo um grupo religioso nos Estados Unidos, conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons, tem informações sobre EQMs desde a década de 1830. Em meados do século XX, vários indivíduos proeminentes tiveram e relataram EQMs, como o escritor Ernest Hemingway, o explorador Richard Byrd e o psicólogo Carl Jung, como já contamos aqui. Em resumo, as EQMs foram descritas e registradas por muitos anos em muitas culturas, mas apenas recentemente está sendo sujeita a uma análise científica para estudá-las. Também é interessante ressaltar que podemos pensar que existe coerência e consistência lógica nessas etapas da EQM. Ou seja, que as etapas são assim porque há uma explicação lógica para que seja assim. Por exemplo, se a morte do corpo físico significa a libertação de uma consciência que continua a existir independente dele, essa consciência, ao retornar ao seu estado original, que é muito mais sutil, menos pesado do que a matéria, deve passar por um ajuste vibratório, o qual seria representado pela conhecida viagem através do túnel. Um outro exemplo. Os relatores sempre concordam que existem objetivos para a existência aqui no plano físico. E esse objetivo é experimentar sensações e dramas do plano físico, o que é impossível no plano imaterial, onde há conhecimento pleno de tudo e não existem necessidades. A vida aqui no físico, portanto, tem um propósito muito claro, de aprender e crescer em sabedoria. Se é assim, para aproveitar bem a oportunidade de aprendizagem e ganho de experiência, nada mais lógico do que passar por uma revisão detalhada sobre o que aprendeu, ou deixou de aprender,
durante essa viagem. Isso justificaria ser comum, em praticamente todos os relatos, a pessoa passar por essa revisão de vida, que é uma das etapas, como nós já vimos. Nos relatos dizem que, enquanto estiveram lá, ganharam um entendimento profundo sobre tudo, sobre o universo, sobre matemática, sobre física quântica, etc. Mas que, ao retornarem, não se lembram dos detalhes desse conhecimento. Podemos ver coerência nisso também, pois se a experiência aqui no plano físico, para ser efetiva, requer o esquecimento da nossa verdadeira natureza espiritual, se trouxessem esse conhecimento, estariam diminuindo a validade dessa experiência. Seria como colar nos exames da escola, não é? Eu já ouvi relatos em que a pessoa disse se lembrar de ter pedido para guardar certas lembranças, pedido esse que foi negado. Poderíamos até estender esse raciocínio para entender por que nem todos que tiveram sua vida seriamente ameaçada passam para a EQM. Estudos indicam que cerca de 18 a 20% de pessoas que são ressuscitadas após uma parada cardíaca relatam ter passado por uma EQM. Eu penso que seria lógico imaginar que todos passam, mas somente a alguns é permitido lembrar, porque essa lembrança ajudaria nos seus planos de vida. Por que o fato de esquecer ou não tem a ver com a coerência e objetividade da experiência? Bem, é bem documentado que passar por uma EQM provoca alterações profundas no comportamento e visão de vida de uma pessoa. Se há um plano de vida com objetivos pessoais específicos, pode ser que a lembrança da estadia no outro plano seja considerada inadequada, devido à aquisição da certeza da sobrevivência da consciência. Sendo assim, todas as lembranças, e não só algumas, são apagadas. Se todas as lembranças são apagadas, a pessoa não relata ter tido uma EQM. Vamos fazer então um resumo sobre o que vimos no módulo 3. A sincera declaração nos relatos de EQM de que o que observam lá é mais real que a realidade é compreensível com o conhecimento de outros detalhes das EQMs de melhoria das percepções, o que reforça a confiança nos relatos. As EQMs apresentam etapas semelhantes entre diferentes pessoas, independentemente de suas origens culturais ou características pessoais. E existe uma coerência nessas etapas e ensinamentos. Isso junto sugere a existência de um objetivo maior e planejado para essas experiências, não sendo elas, portanto, meras fantasias. Com isso, concluímos o estudo do módulo 3, com meu agradecimento por sua atenção em acompanhar esse estudo comigo. Vamos continuar no módulo 4 a conhecer outros argumentos a favor da veracidade das EQMs. Até lá!